Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Quando eu era jovem, eu gostava muito de ciências, ainda gosto. E no meu estudo, até na escola e na universidade, eu enfrentei algumas dúvidas. Dúvidas sobre a minha fé em Deus, sobre a credibilidade das Escrituras. E várias pessoas mais experientes me ajudaram com indicações de excelentes livros e com estudos da própria Bíblia para me ajudar. E eu lembro que um dos primeiros textos que mostraram para mim vem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Se você tem lido alguma coisa na área de apologética, de defesa da fé, provavelmente você tem reparado com esse mesmo versículo, de estar pronto para responder, para explicar a razão da sua esperança. Mas eu quero mostrar uma coisa um pouco maior no contexto do que Pedro fala aqui. O apóstolo Pedro oferece consolo aqui aos cristãos perseguidos. Voltando para o versículo 14, ele diz: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração. 1 Pedro 3, versículo 14 e 15. As palavras de Pedro aqui se baseiam em um trecho de Isaías, escrito quase 800 anos antes. Isaías capítulo 8, versículos 12 e 13 dizem: não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. Perceberam que a construção e o conteúdo é praticamente a mesma coisa? Desta maneira, Pedro oferece um incentivo fortíssimo para reforçar a fidelidade dos cristãos diante das ameaças, especialmente para aqueles que conhecem o contexto das palavras registradas em Isaías capítulo 8. Aquele capítulo de Isaías avisou sobre uma invasão que afetaria quase todo o território de Judá, porque o povo havia rejeitado as águas tranquilas que Deus ofereceu, como ele diz no capítulo 8, versículo 5, ele traria contra eles as águas fortes de uma inundação. Uma maneira de descrever a invasão pelo exército formidável da Síria. Pode ver isso em Isaías 8, versículos 7 e 8. A terra seria quase afogada, pois essa inundação chegaria até o pescoço. Olha o que ele diz no versículo 8. Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. Eu não sei nadar. Se eu estiver em água até o pescoço, começo a entrar em pânico. É exatamente essa sensação que Deus queria criar no seu povo rebelde. Eles precisavam compreender o perigo que enfrentavam por causa da desobediência, de uma inundação de um exército inimigo até o pescoço do povo. De repente, o tom da profecia muda. A partir de Isaías 8, versículo 9, ele fala de aliviar o sofrimento do seu povo e castigar os inimigos. O ponto é que as águas chegariam até o pescoço, mas não cobririam a cabeça. Provavelmente nisso ele se refere à cidade principal de Jerusalém, que ficava alta em relação às outras cidades. A água ia subir, a inundação dos exércitos ia chegar somente até o pescoço. O consolo dado aqui se destaca por uma palavra que ele usa no versículo 8 e define no versículo 10. Ele usa a palavra Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Para sobreviver à invasão, o povo precisava se esquecer dos ídolos e das ameaças dos inimigos e confiar em Deus. Pedro deu o mesmo conselho para os cristãos. De fato, a inundação assíria chegou a Judá.
Senaqueribe afirmou que tomou 46 cidades fortificadas. Seu exército cercou Jerusalém. Nesse momento, o rei Ezequias e o profeta Isaías imploraram ao Senhor. E uma noite, o anjo de Deus destruiu aquele exército de 185.000 soldados. Senaqueribe, o rei pagão que recusou santificar o Senhor, foi morto enquanto adorava em um templo idólatra. Isaías 37, versículos 36 a 38, relatam a morte de Senaqueribe. Até hoje, não sabemos exatamente como Deus destruiu o exército do império mais poderoso da época. Não precisamos saber como, pois sabemos quem venceu. Se confiarmos nele, nós também teremos a vitória. Nós precisamos santificar Cristo em nosso coração e manter firme a esperança que temos por meio dele. Se você vem acompanhando os podcasts todos os dias, tem percebido que as perguntas recentes vêm do livro de Gênesis. Pergunta do episódio 419 foi: Abraão morou por um tempo em alternativas A, Berseba, B, Cairo, C, Cádiz ou D, Moriá. A resposta certa vem de Gênesis 22, versículo 19, que ele morou em Berseba. Diz, então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. E a pergunta de hoje? Sara foi sepultada em A, Jerusalém, B, Hebrom, C, Nazaré ou D, Cafarnaum? A resposta vem no final do episódio 421. Como sabemos, Abraão foi alguém que acreditava firmemente no Senhor. E como Pedro nos chama hoje, de responder pela nossa esperança e não temer qualquer ameaça, qualquer perseguição que vem, porque Deus é maior do que qualquer adversário. Que Deus abençoe você hoje, na sua busca de mais entendimento e na sua caminhada para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.